água que brota de lençóis subterrâneos em nascentes e olhos d'água pode garantir água de qualidade e suficiente para atender às necessidades do campo, da cidade e da rica biodiversidade brasileira. O Brasil tem centenas de milhares de nascentes. Elas estão por toda parte e exigem cuidados. Proteção. Para orientar o produtor rural brasileiro a fazer a sua parte, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, criaram o Programa Nacional de Proteção de Nascentes. Isso é possível com apenas 5 passos. Para proteger, é preciso, primeiro, conhecer, identificar a nascente. Existem 3 tipos de nascentes: nascentes de vale, nascentes de contato e nascentes de encosta, como esta que encontra-se cercada e já com diversas ações na área de conservação de solo para aumentar a produção da água disponível nesta nascente. As nascentes podem ser perenes ou temporárias, e a identificação correta entre os tipos existentes orienta o melhor caminho para a proteção. A nascente de fundo de vale, também conhecida por difusa, se forma em depressões e partes baixas do terreno, a partir da água que aflora do lençol freático. A nascente de encosta ocorre quando a camada impermeável do aquífero tem uma inclinação inferior à da superfície da terra, ocasionando o aparecimento superficial do lençol. Isso acontece geralmente em um só ponto, dando início a um curso d'água, principalmente nas encostas e grotas de regiões montanhosas. A nascente de contato surge do lençol freático, quando este se encontra preso entre 2 camadas de rocha. A água penetra nas rachaduras das rochas, formando a nascente. Cercar a nascente. Depois de identificar, há 2 caminhos. Quando não há acesso de animais na área da nascente, a simples identificação promoverá a proteção. No caso de áreas com produção animal, é preciso proteger a nascente, construindo uma cerca ao redor dela. Para fazer o cercado, você vai precisar de estaca, trena, furadeira, arame liso, enxada, cavadeira, alavanca, martelo, óculos de proteção, lápis, botas, machado e luvas de raspa. Inicie o trabalho de cercamento da nascente marcando o tamanho do raio. Em seguida, marque os locais dos mourões e estacas, fixe os mourões, trave os mourões e fixe os arames. Limpar a área. Para garantir a proteção e a saúde na nascente, são necessárias medidas como a limpeza do solo. Essa limpeza objetiva retirar o material excedente e evitar o assoreamento através da erosão. Já na cidade, além dessas medidas adotadas nessas nascentes do campo, é necessária a retirada de lixos, garrafas PET, plástico e outros entulhos. Em áreas com as características naturais preservadas, é importante retirar materiais estranhos ao ambiente, como lixo e plantas invasoras. Essa limpeza deve ser feita com muito cuidado para não expor o solo. A retirada das plantas invasoras é fundamental para garantir o desenvolvimento das nativas que serão plantadas. A limpeza na área de afloramento da água exige cuidado redobrado. O excesso de terra e o material orgânico indesejável devem ser retirados e levados para longe. Se a área tiver declive, é importante fazer uma proteção extra onde aflora a água, com barreiras naturais como pedras e troncos, para evitar o acúmulo de terra, folhas e pequenos galhos trazidos por enxurradas. Controlar a erosão. Conservar o solo também é fundamental na proteção de uma nascente e de suas margens para evitar a erosão hídrica. A erosão é o processo pelo qual a água desloca o solo e pode causar assoreamento, pode causar erosão laminar e pode deslocar essa terra do lugar onde deveria estar, prejudicando a produção de água.
O primeiro passo para evitar a erosão é usar o solo de acordo com a sua capacidade. O segundo é adotar práticas que conservem o solo, que evitem a erosão. Práticas vegetativas. Aquelas que usam a própria vegetação para defender o solo contra a erosão, como o plantio direto, a cobertura morta e a adubação verde. Edáficas. Aquelas práticas que modificam a forma de cultivar o solo, como o plantio em nível e contorno. E mecânicas. Estruturas construídas pelo homem, como terraços e distribuição racional de estradas e caminhos. Replantar espécies nativas. A proteção do entorno das nascentes é muito importante através da revegetação com espécies nativas, a exemplo dessas que estão sendo produzidas aqui. Essas espécies garantirão a estabilidade do solo, uma melhor infiltração da água, evitará o carreamento de terra e o assoreamento da nascente e uma produção de água melhor em quantidade e qualidade. Em áreas degradadas ou que sofreram interferência do homem, é preciso planejar o reflorestamento, utilizar plantas nativas típicas da região e de diferentes tipos para chegar o mais próximo possível da diversidade original da área. O plantio deve ser realizado obrigatoriamente no período chuvoso, para garantir o bom desenvolvimento das mudas. É importante alternar as espécies pioneiras, que crescem mais rápido, oferecendo uma maior proteção ao solo inicialmente, como as de crescimento lento, mas que atingem maior porte ao longo do tempo. As espécies regionais, com frutos que podem ser consumidos por aves e outros animais, ajudam a recuperar as funções ecológicas da floresta. Para garantir o sucesso da proteção da nascente, antes de iniciar o replantio, é necessário preparar o terreno, fazer o controle de formigas cortadeiras para evitar que acabem com as mudas e adubar as covas que vão receber as mudas. O plantio deve ser feito em nível e alternando as espécies, para evitar que mudas iguais fiquem próximas umas das outras. É importante monitorar a área, uma vez por semana durante a fase inicial de crescimento, para controlar o aparecimento de formigas. No máximo, 30 dias após o plantio, é preciso conferir se todas as mudas plantadas vingaram. As mortas devem ser retiradas para que novas mudas sejam plantadas no mesmo lugar. Cumpridos os 5 passos de proteção da nascente, é importante continuar controlando o aparecimento de ervas daninhas e formigas e fazer a manutenção da cerca. As nascentes e olhos d'água são áreas de preservação permanente, as APPs. O Código Florestal prevê a proteção nas áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, independente da situação topográfica, planície, área alagada ou montanhosa. Em áreas já consolidadas pela agropecuária, o Código Florestal prevê a manutenção de atividades de ecoturismo e de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros ao redor da nascente protegida. O Código Florestal também restringe a retirada de vegetação nativa em APP, que só pode ser autorizada em caso de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Como você viu, é possível proteger uma nascente em 5 passos. Identificar a nascente, cercar a nascente, limpar a área, controlar a erosão, replantar espécies nativas. Ajude a proteger as nascentes da sua região. Reúna os amigos e proteja as nascentes da sua propriedade.